Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula da parasitologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais informações desse tipo, se inscreve no canal e deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar da tricuríase. O que é isso? Tricuríase é uma enfermidade e toda enfermidade tem um causador, que é o Trichuris trichiura. Esse nome meio diferenciado que você vê na tela. Então ele é o agente da tricuríase, o Trichuris trichiura. E ele, quem é esse Trichuris trichiura? Ele é um verme cilíndrico. Um verme cilíndrico do filo Nematoda. Se ele é Nematoda, ele vai ser um nemateuminto, exatamente isso. Então, entre as características morfológicas e etc., que vamos falar agora, podemos começar falando que ele tem um dimorfismo sexual. O que é isso? É a fêmea e o macho. Então ele apresenta o macho e a fêmea que vai ali copular e vai o quê? Gerar ovos, e a gente vai entender a importância desses ovos no ciclo, que vai ser o processo de contaminação das pessoas. Então, aqui já sabemos que o Trichuris trichiura é um nemateuminto cilíndrico e apresenta o macho e a fêmea. Ambos vão apresentar tamanhos diferentes, sendo que a fêmea vai ser maior que o macho. A fêmea tem cerca de 4 centímetros e o macho de 2 a 3 centímetros. E por que a fêmea é maior? Porque é a fêmea que vai desenvolver esses ovos que serão eliminados, e a gente vai ver que ele vai sair com as fezes da pessoa que está contaminada e vai contaminar outras pessoas. Mas o que eu quero que você saiba, a fêmea é maior que o macho. Saiba isso por enquanto. Além disso, podemos dizer que o formato, a gente vai ver a foto mais à frente, que o formato desse verme, esse nemateuminto, ele vai ser um formato de chicote, exatamente isso, um chicote. Por quê? A parte anterior desse verme, cerca ali de 2/3, vai ser fina, a maior parte vai ser fina desse verme. E a parte posterior, a de trás, vai ser um pouquinho mais grossa. Sendo que o macho desse verme, ele vai ter a sua ponta posterior encurvada, que vai auxiliar no processo de cópula desse parasita. Além disso, ele apresenta uma boca em formato de estilete e apresenta também um esôfago em especial dessa espécie aí, desse parasita. Além disso, o que a gente pode falar dele? Apresentar o ovo que é liberado pela fêmea. Esse ovo, o mais interessante dele é que ele apresenta realmente uma forma bem ovalada, formando até polos, de certa forma, nas extremidades desse ovo. O ovo parece mesmo uma bola de futebol americano, bem ovalado realmente. Então, para a gente não perder a linha de raciocínio, olha a imagem deles aí. Esse é o Trichuris trichiura. Formato de chicote, bem fininho e cilíndrico, onde a parte anterior é fina e a parte posterior, ou a parte final ali, ela é um pouquinho mais grossa. Exatamente isso é uma característica de chicote desse parasita que estamos falando. Então, vimos a imagem, sabemos que é um nemateuminto, um verme cilíndrico em formato de chicote, apresenta o macho e a fêmea, sendo que a fêmea é maior que o macho. Agora, outro ponto que a gente tem que saber desse parasita é que ele vai apresentar ali uma forma monoxênica. O que isso quer dizer? Monoxênica é que ele vai depender, de certa forma, de um hospedeiro, na verdade. Um hospedeiro para ele completar todo o ciclo de vida dele. Então, monoxênico, pelo menos um parasita ele tem que ter nessa vida dele para completar todo esse ciclo. Então, ele é monoxênico e também vai ser uma forma cosmopolita. O que isso quer dizer? É que ele vai ser comum no mundo inteiro, causando a tricuríase, que é a enfermidade causada pela Trichuris trichiura. Então, monoxênico, depende de um hospedeiro para completar o ciclo e vai ser cosmopolita, ou seja, vai estar no mundo inteiro. E outro ponto também é que vai ser muito comum em locais com pobre saneamento básico, principalmente lugares ali de países subdesenvolvidos, onde é raro o tratamento de esgoto, não tem saneamento básico, meio
uma população mais pobre. Infelizmente, a gente sabe que isso ainda existe. Então, esse tipo de parasita é mais comum nesse meio. E também outra característica é que ele é um geominto. O que é isso, geominto? É que ele depende da terra. Quando ele entra em contato com a terra, ele vai desenvolver esse ovo na forma larvária. E qual a importância disso? A gente vai entender no ciclo que a gente vai falar agora. E como ocorre todo o ciclo desse parasita? É simples. Nós temos uma pessoa. Por exemplo, imagina eu aqui. Eu estou contaminado com Trichuris trichiura. Eu tenho a tricuríase. E como seria isso? O parasita está lá no meu intestino, no intestino grosso. Em especial ali naquele cólon ascendente, a parte inicial do intestino grosso. Então ele vai estar ali com a fêmea, os dois vão copular. E a fêmea, depois da cópula, vai formar os ovos que a gente falou anteriormente, as características ovalada e etc. Então ela forma esses ovos e vai liberar esses ovos lá no intestino grosso. E se ele libera esses ovos no intestino grosso, o que vai acontecer? Esses ovos vão sair com as fezes desse indivíduo. Saiu com as fezes e dependendo do local, como falamos, não tem saneamento básico, ou um indivíduo vai defecar em um local inapropriado, perto de um rio, de uma plantação, e pode contaminar essa água e essa plantação, esse alimento. Então ele vai contaminar o solo. E claro, contamina por quê? Porque essas fezes estão com os ovos do parasita. Então essa pessoa defecou ali. E aí o que vai acontecer? Os ovos entram em contato com o solo. Ao entrar em contato com o solo, o ovo desenvolve dentro dele uma larva chamada L1. E qual a importância dessa larva? A larva, ao entrar em contato com o ser humano, vai ser infectante. Então a larva L1 ela vai ser infectante ao ser humano. Vai ser uma forma de transmissão ou contaminação da gente, do ser humano, da espécie humana. Então, o ovo, que saiu com as fezes, entrou em contato com o solo, e aí vai formar a larva, que ao entrar em contato com o ser humano, vai contaminar essa pessoa. Então, entrou em contato, essa pessoa comeu um alimento contaminado, ou entrou em contato realmente com esse ovo, ou ingeriu ele com água contaminada, e ele foi parar lá no intestino novamente. Quando esse ovo entra em contato com o intestino, com a ação da temperatura do próprio corpo da pessoa ou de enzimas ali presentes, vão induzir a eclosão desse ovo, liberando a larva nesse intestino. E essa larva ela vai madurando até formar lá no intestino grosso, que já falamos, a forma adulta desse verme, desse parasita, a Trichuris trichiura. Então, aí fecha o ciclo. Por quê? Porque o verme macho e fêmea vão copular, a fêmea vai novamente formar os ovos e liberar esses ovos com as fezes desse indivíduo, que posteriormente pode defecar em um local inapropriado e contaminar outras pessoas que entrarem em contato com esse ovo desse parasita. Então, basicamente isso. A pessoa vai ingerir esse ovo e aí a gente já sabe, vai adquirir esse parasita. Agora, quais seriam os sintomas da enfermidade causada por esse parasita, ou seja, a tricuríase? Os sintomas são simples. Primeiro, eu quero que você saiba que, em muitos casos, a tricuríase ela não vai manifestar sintomas. Às vezes, ela vai ser assintomática. Isso vai depender de indivíduo para indivíduo. Porém, é certo, se uma pessoa ela tem ali uma deficiência no seu sistema defensivo, ou seja, o sistema imunológico está deprimido, não está funcionando adequadamente, essa pessoa vai manifestar com certeza esses sintomas. E o primeiro sintoma seria dores abdominais, aquelas fortes dores na região ali da barriga, que é o que a gente fala, eu estou com dor de barriga. Exatamente isso vai ser um dos sintomas. Outro sintoma seria diarreia. Por quê? Porque esse parasita está lá no intestino causando lesões ao epitélio. Então, ocorre uma irritação do epitélio intestinal, provocando a diarreia. E também, essa pessoa pode ter mal-estar,
não vai se alimentar direito, aí vem o sintoma de emagrecimento e etc. Seria basicamente um problema intestinal. Mas o que eu quero que você saiba, em casos mais graves, o que vai acontecer é o que a gente chama de protusão retal ou protusão anal, como você preferir. O que é isso? Seria o reto, a parte final do intestino, sair para fora do corpo. A parte anal ali, ela vai sair para fora do corpo e seria uma forma de diagnóstico também. O médico faz a análise clínica e vai perceber esse tipo de problema somente em casos mais agravantes. Então, protusão anal também é uma forma de diagnosticar esse problema. E já que estamos falando de diagnóstico, qual seria a melhor forma de diagnóstico? Já falamos, uma forma de diagnosticar é a anamnese do paciente. Ver o que ele está sentindo, os sintomas que ele está apresentando. Como falamos, apresenta protusão anal, dores abdominais, diarreia. Então, exame clínico. E outra forma também seria o exame laboratorial. Por meio do quê? O exame de fezes, galera. Por quê? Sabemos que os ovos do parasita vai sair com as fezes. Então eu pego aquelas fezes do paciente e vou ver se existe a presença ou não do ovo desse parasita. Se tiver o ovo, infelizmente essa pessoa está contaminada.